Olá, amigos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Prosseguindo em Conhecer o Senhor. Eu sou o pastor Marcelo, estou aqui mais uma vez para agradecer a você, meu amigo, você, meu irmão, que tem nos ajudado com o nosso canal. Te peço, curte, comente, compartilhe esse vídeo. Lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, coloque em todas, e assim, todas as vezes que sair um vídeo novo, você será notificado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a nossa reflexão de Bíblia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre recomeçar. É interessante que quando nós abordamos esse tema, nós vamos ver nas Escrituras Sagradas algumas situações que tentam fazer com que nós não venhamos mais a caminhar na presença do Senhor. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que a primeira situação que eu começo a colocar aqui desde já é a fatalidade. Quantas pessoas não passaram por algumas fatalidades? Estamos vivendo num período de pandemia e nós podemos ver que muitas pessoas foram levadas, muitas pessoas sofreram algum tipo de fatalidade e muitas vezes quando a pessoa sofre essas situações, se ela não tiver firmada aí com seus olhos fitos no Senhor, ela pode facilmente querer não mais caminhar na presença de Deus. E isso tem aprisionado, isso tem paralisado muitos homens e mulheres de Deus porque ainda não compreenderam que a fatalidade ela pode ocorrer na vida tanto daqueles que não conhecem o Senhor como aqueles que conhecem o Senhor. Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós vamos ver que Jó, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que o Senhor deu testemunho dele, não foi poupado diante de algumas fatalidades. Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu os seus gados, e em meio a tudo isso, Jó foi cometido de uma enfermidade. E no meio dessa situação, ele se mantinha reto, temente e se desviava do mal, porque os seus olhos e porque o seu coração e porque a sua motivação estava no Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que se talvez está vivendo um momento de fatalidade, talvez, é claro que nós não somos insensíveis de não compreender que é muito triste, é muito doloroso perder um ente querido, ou de repente for acometido de uma enfermidade, ou então até mesmo alguns acidentes, né? É claro que muitas das vezes não são situações assim em que é fácil, porém, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Nós precisamos manter o nosso coração e a nossa mente voltado para Deus e compreender que no meio de tudo isso, o nosso Redentor vive e que no tempo certo ele há de se levantar. E nós precisamos entender que muitas das vezes conhecemos o Senhor só de ouvir falar, mas os nossos olhos precisam contemplar o Senhor e ver que verdadeiramente Ele é o nosso Deus. A segunda coisa que eu consigo perceber no meio da caminhada cristã é que muitas pessoas têm se paralisado por causa de algum tipo de erro. Repare que existem pessoas que caminhavam na presença do Senhor e de repente por causa de um erro, de um deslize, por causa de uma situação que não era para ter tomado um posicionamento que tomou, o levou ao erro, e esse erro tem aprisionado essa pessoa de uma tal forma que ela não consegue mais força para caminhar. Se talvez esse é o teu caso, eu quero te lembrar que na palavra do Senhor existem grandes homens de Deus que também erraram. É claro que isso não deve ser motivo de nós vivermos errando a vida inteira, mas nós precisamos compreender que ainda não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição no Senhor dia após dia, que nós possamos olhar para Jesus e nos arrepender verdadeiramente desse erro, pedir ao Senhor que nos fortaleça novamente, que nos dê força, ânimo e vigor, e que Ele possa conduzir a nossa vida de uma maneira firme e segura. E aí nós vamos verdadeiramente retomar a obra e continuar exercendo aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Repare que quando nós olhamos, nós vamos ver um exemplo disso, Pedro, discípulo de Jesus. Nós vamos ver que
esse homem nega Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Pela terceira vez, Pedro chora amargamente. Sabe o que acontece? Esse homem, ele chora amargamente porque ele sabe que não era verdade e se colocou como amaldiçoado naquele momento. Mas repare que o Senhor, novamente, após a ressurreição, o Senhor vai de encontro a Pedro e aos demais discípulos, e eles estão num barco, e eles não tinham pego nada, e Jesus pede para que eles lancem a rede do lado direito, eles lançam a rede e pegam 153 grandes peixes. Então Pedro entende que aquele homem que tinha mandado ele jogar a rede do lado direito era o mestre. E ele, no sinal de humilhação por estar despido, ele se lança ao mar e ele compreende que o Senhor o estava chamando novamente para o ministério. Repare que o Senhor ele vai fazer 3 perguntas, da mesma forma como ele negou o Senhor 3 vezes, e agora ele afirma 3 vezes que o ama. E na terceira vez ele começa a entristecer, provavelmente por lembrar que negou o Senhor 3 vezes. Mas repare que naquele instante Pedro se arrependeu, Pedro foi sarado, Pedro foi restaurado pelo Senhor. E Pedro continuou a fazer a obra do Senhor e foi um dos grandes líderes para a glorificação do nome do Senhor. Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós vamos ver Jonas fugindo de uma ordenança do Senhor. E aí, todo aquele que sai no direcionamento do Senhor, a tendência é só ir caindo, caindo, caindo e caindo. Repare que quando lançam Jonas do mar, ali talvez seria o fim de Jonas. Mas a misericórdia do Senhor é tamanha que um grande peixe ali engole Jonas, e no meio daquela situação que parecia irreversível, Jonas se arrepende e faz uma oração ao Senhor, aonde o Senhor restaura a vida dele e ele volta para fazer a vontade do Senhor. Nós poderemos também citar Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que comete erros graves. Mas quando ele é repreendido, ele entende que ele errou. Então ele rapidamente se arrepende diante do Senhor. O Senhor restaura e ele continua sendo um grande homem de Deus. O que eu quero dizer, querido, é que não há erro que o Senhor não possa tratar, restaurar para o começo da sua caminhada, porque o Senhor ele te chamou com um propósito e ele quer restaurar a sua vida para que você possa verdadeiramente continuar a sua caminhada glorificando e exaltando a Deus. E a terceira coisa que me chama a atenção e eu vejo muito aonde pessoas intentam parar é por causa da traição. Muitas pessoas se sentiram traídas, muitas pessoas foram traídas no meio do caminho, no meio do processo. E então se sente muitas das vezes no sentido de querer parar de fazer a obra de Deus. Eu quero te dar um exemplo, e esse exemplo eu creio que vai ficar marcado na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Sabe o que isso me remete? Me remete à lembrança que não é a traição que vai fazer você parar. Porque aquele que é traído, ele precisa continuar exercendo a vontade de Deus. E aquele que trai, ele precisa se arrepender, ser restaurado pelo Senhor, para que ele possa verdadeiramente continuar a sua caminhada glorificando e exaltando a Deus. Querido,
A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Não retroceda, querido. Por mais complicado que seja, se lance aos pés do Senhor. Clame por Ele, se arrependa verdadeiramente. Peça para que Ele possa restaurar a sua vida por completo, para que Ele possa te fortalecer no meio da caminhada e você continuar firme para a glorificação do nome do Senhor. Nós devemos fazer como Paulo fala na sua carta aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Querido, continue firme nos caminhos do Senhor. Continue se humilhando diante da presença do Senhor. Continue buscando força. Continue pedindo direcionamento ao Senhor. Eu sei, querido, que muitas situações vêm para tentar minar a nossa força e fazermos com que nós venhamos parar no meio dessa caminhada. Mas não pare não, querido, porque nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. A única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Mas aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Aqueles que se arrependem diante do Senhor, confessa diante do Senhor e os deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor para a glória e honra do Senhor. Querido, que o Senhor possa restaurar suas forças nessa hora. Que Ele possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Que Ele possa te fazer compreender que Ele não esqueceu de você. Que você precisa agora retomar a sua caminhada, glorificando a Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Um grande abraço, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aí, você que não é inscrito. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.